Meus amados irmãos, muito boa noite. Nós estamos aqui muito felizes nesse instante. Primeiro, pela alegria da oportunidade de louvar ao nosso Deus, pela alegria também de estarmos no templo, pela alegria de estarmos aqui juntos para adorar ao Pai. Eu quero desde já trazer a seguinte orientação para os queridos irmãos nessa noite. Você pode colocar aí o seu pedido de oração, você pode colocar também a sua gratidão. Nós temos tido nesses dias o hábito de colocarmos numa frase só, não só o seu pedido, mas também a sua gratidão. E nós queremos ler uma a uma para que nós estejamos mais próximos uns dos outros, estejamos atentos à necessidade do outro e estejamos também alegres pelas bênçãos que Deus tem concedido certamente a cada um dos irmãos. Abra sua Bíblia, lá em João capítulo 16. Tive essa preciosa experiência durante esta semana de ler esse texto e quero apenas ressaltar 3 versos de João 16 e um verso do João 17. Nessa experiência do discurso, da fala de Cristo, acerca da missão do Consolador, acerca da vinda do Consolador, algumas frases me chamaram muita atenção dessa vez que li. O versículo 20 diz assim, aliás, digo antes, Jesus, momentos antes dessa fala, ele estava dizendo assim, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. E no versículo 20 ele diz, em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No momento que li esse texto, essa alegria prometida que encheu o meu coração. E é o mesmo sentimento também que nós queremos compartilhar com os irmãos e desejamos que seja essa alegria que esteja invadindo o coração dos irmãos. O mesmo capítulo, no versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O versículo 13 do capítulo 17, para encerrar essa leitura, acerca da alegria e do ânimo que Cristo pode nos proporcionar ao nosso coração. Ele diz assim, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. A NVI traz a expressão a plenitude da alegria. Queridos irmãos, só Cristo pode nos dar esta alegria. Por isso, se aproxime, esteja em atitude de oração nessa noite, para que nós possamos dar um culto verdadeiro, precioso ao nosso Pai. Abaixa a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, nós vamos orar. Deus bendito, Pai eterno, como nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia que Tu estás nos dando de vida, pelo Teu cuidado precioso, por Tua misericórdia que se renova a cada manhã, por Tua fidelidade sobre a nossa vida, ó Pai. Recebe o nosso louvor nesta noite, Senhor, recebe a nossa adoração.
Nós estamos ainda aqui, ó Deus, numa situação incomum. Já estamos nesse lugar, mas ainda não temos os nossos irmãos perto da gente, presencialmente, fisicamente. Mas tenho certeza, ó Deus, que o Teu Espírito, o Teu Espírito que está aqui conosco, certamente está em cada casa, em cada lar. Ó Pai querido, inclina os Teus ouvidos à oração que se faz nesse lugar, Pai, e nos dirige, para que tudo que seja feito aqui, seja tão somente para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Nós vamos louvar. Abra o seu inário aí, o cantor cristão. Nós vamos cantar agora 168, a primeira e a terceira estrofe. E a irmã Márcia vai estar nos dirigindo nesse instante. Amém. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, precioso Deus. Quero lembrar que você pode colocar aí o seu pedido e a sua gratidão, e eu quero que você esteja exercitando ambas. Então coloque numa única frase, nós vamos ter essa atenção de estar aqui relendo tanto o pedido quanto a gratidão. A palavra de Deus nos exorta acerca de algo que é muito precioso para a vida cristã. Isso eu quero falar sobre a perseverança. Gosto muito do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele traz várias exortações sobre isso, traz vários destaques acerca desse importante atributo da nossa vida. Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Há outros textos lá no capítulo 6, versículo 11, que diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Capítulo 10, versículo 23, para terminar, para que você possa também ser edificado com essa palavra, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus por isso. Eu quero que você agora tenha essa oportunidade de colocar o seu pedido de oração, a sua gratidão, chegando aqui para o primeiro culto de oração, aqui celebrado aqui na nossa igreja. Me deu uma saudade de algumas coisas que costumam acontecer aqui. E faço questão de fazer isso agora, nesse instante. Sou capaz de me lembrar das vezes quando estou dirigindo aqui, as cenas que se repetem. E talvez hoje, sem elas,
como elas fazem e quanto elas nos dão saudade. A gente é capaz de lembrar cada pedido dos irmãos aqui. O pastor Miqueias, quando tem a oportunidade de trazer os seus pedidos, ele traz uma lista dos irmãos, dos servos, amigos, pastores que se encontram enfermos. Logo de imediato, a irmã Dione pede pela saúde espiritual dos seus filhos. A irmã Cristina jamais se esquece de pedir pela conversão das suas filhas, da mesma forma a irmã Nevinha também. Irmã Juleide, sentada ali à minha direita, costuma pedir pelas pessoas que estão com ansiedade, com depressão. Márcia, que está aqui ao meu lado, sempre pedindo pela vida da sua filha, pela vida do seu pai, pela vida da sua família. E o culto de oração, ele transcorre desta forma. Marta trazendo uma lista, pedindo pela sua família, pelos seus amigos que estão enfermos. E nós vamos fazer assim. Há alguns pedidos já aqui comigo. Durante a semana, recebi um pedido de oração por Dona Maria Anita. Sabe quem é ela? Maria Anita é a mãe de Bete Marinho, a esposa do nosso querido irmão Samuel Marinho. Ela teve 2 AVC. E a gente precisa estar intercedendo por sua saúde. Grave esse nome, esteja aí em oração, Dona Maria Anita. A gente esteja orando por Marta Simea, por sua família também. Tem orado pelo Beto, que é esse meu amigo que está com câncer também. Temos colocado a vida do nosso irmão Daniel Beltrão, a sua visão, a sua recuperação, a sua diálise que ele faz todos os dias, pela vida da sua mãe, nossa querida irmã Nelly também, que está sempre ao seu lado, pela vida da nossa querida irmã Ivone, junto ali com o Porfírio, pela vida de Hamilton, o irmão da Priscila, que ainda se encontra internado. Eu queria que a gente estivesse orando por esses nomes. E eu quero convidar você a colocar aí o seu pedido de oração. Eu vou tentar aqui acompanhar de maneira que todos possam serem contemplados e você em casa aí esteja também em oração. Isso. Muito bem. Pronto. O pastor Miqueias está aqui pertinho de mim. Ele lembra a Maria Clara e também orarmos pela Bete Marinho também, Elizabeth. Muito bem. O irmão Edson Siqueira, ele está agradecido a Deus pela proteção divina e está pedindo também oração pelos enfermos da nossa igreja. Nossa irmã Sema, agradecida a Deus por mais uma oportunidade de estar reunido, pela intercessão, aí estarmos orando, intercedendo pelas famílias enlutadas no mundo inteiro, e pelos enfermos também. Nossa querida irmã Naí, pede oração por Mana, por Socorro Neves e por Rosilda. Muito bem, tive a oportunidade de ver Mana no domingo, ela ficou muito feliz em me receber, foi uma visita muito breve, e ver também o nosso querido irmão Manuel. Deixa eu ver aqui, irmã Gutinha, que está pedindo, aliás, está agradecendo, pelo aniversário do pastor Miqueias, parece que é amanhã. Amanhã, exatamente. Por Terezinha Ventura também, que é no dia 23 de julho, e pela cura dos enfermos também. Sema pede oração por toda a sua família, pela família Iebe, pela vida dos pastores e ministros também. Nossa querida irmã Esther está grata a Deus pela vida do seu neto Arthur, que está fazendo aniversário amanhã. A gente também fica junto com essa alegria, viu, irmã Esther? A Vanderlânia agradece a Deus por mais um ano de vida. Olha só, mais uma pessoa aqui fazendo aniversário. Deixa eu ver mais aqui, o nosso querido irmão Alain, gratidão pelo cuidado do Senhor com nossa família e todas as famílias da IEB. Muito bem. Guta Torres pede pelo pastor Venturielli, lá em Fortaleza, oração por nossa querida irmã Socorro Neves, também que está nessa recuperação, oração por nossa querida irmã Gabriela também, pelas suas dores, né? E Guta também, ela traz a ênfase pela volta do culto presencial. Muito bem. Karine,
Ela está grata a Deus pela provisão e o cuidado de Deus conosco e pede pela saúde física e emocional de toda a família. E Nelly agradece a Deus o cuidado pela sua vida, pela consulta de Daniel também, na próxima terça-feira. Muito bem, meus queridos irmãos, a gente teve esses pedidos aqui apresentados, mais aqueles que trouxe para os irmãos. Eu gostaria agora que a gente estivesse orando. Eu queria até pedir para que a irmã Márcia fizesse essa oração de intercessão, oração de gratidão também nesse instante. Abaixa a sua cabeça onde você estiver. A irmã Márcia vai orar nesse instante. Graças te rendemos, Senhor, por podermos, Senhor, estar diante do teu trono de graça neste momento, Senhor, aqui realizando o culto, mesmo que seja com alguns poucos irmãos, mas o Senhor está no nosso meio e nós sabemos, Senhor, que o Senhor responde às orações dos teus filhos. Portanto, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, neste momento, todas essas vidas, todas essas petições, intercessões e motivos de gratidão que foram colocados, Senhor. Tantas vidas que agradecem pelo sustento, pela provisão, pelo cuidado do Senhor. Tantas vidas também que estão, de nossos irmãos que estão necessitados também, Senhor, do teu cuidado na sua saúde, na sua vida, seja na vida financeira, seja na vida emocional, seja na vida espiritual, Senhor. E que eles possam sentir, cada um, o teu cuidado, a comunhão contigo, para que possam vencer todos esses momentos difíceis. E especialmente, Senhor, esses momentos que nós estamos a passar, mas que nós sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos protegendo, que o Senhor está cuidando de cada um, Senhor. Te pedimos em especial pela vida do pastor Miqueias, pelos aniversariantes, ele que faz o seu aniversário amanhã, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que o Senhor esteja dando cada dia mais vigor espiritual ao seu coração, à sua vida e à vida da sua família. Nós te pedimos também pelos outros aniversariantes, Senhor, que são da semana, que possam também ser alcançados e abençoados por Ti, com bênçãos sobre medida, que nós sabemos que vem da Tua mão poderosa, Senhor. Muito obrigada, Senhor, e nós te pedimos também em especial pela vida da mãe de Beth, Senhor, que tem passado também por esses momentos difíceis. Que o Senhor esteja, Senhor, a cuidar, que o Senhor esteja a curá-la, que o Senhor esteja, que ela possa sentir o cuidado Teu e a Tua presença a cuidar dela em todos os instantes que ela está passando agora. Amém, Senhor, abençoa a família, abençoa cada um, e nós pedimos também pelos nossos familiares, pelos pastores, pelos ministros, pela Tua igreja, Senhor, e também a volta desses cultos presenciais, Pai, que o Senhor esteja a abençoar, a cuidar e a fazer conforme a Tua vontade, Senhor, e que nós possamos estar atentos e que nós possamos estar sempre em comunhão contigo, onde estivermos, e que quando chegarmos aqui todos juntos, Senhor, estejamos com os nossos corações cheios da Tua palavra e de gratidão, Senhor, pelas bênçãos incontáveis que sabemos que o Senhor tem nos dado, Senhor. É em nome de Jesus que nós te oramos também agradecidos por tudo e pedindo também que o Teu Santo Espírito continue a nos falar neste culto, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Abra o seu cantor lá no hino 169. São apenas 2 estrofes. Certamente você já deve sabê-las decorada. Mais de Cristo. Cante em sua casa, cante com alegria. Mais de Cristo.
paixão, mas a sua mansidão, mas de Cristo, mas de Cristo, mas do seu puro e santo amor, mas de ti mesmo, ó Salvador. Compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar, mas de Cristo, mas de Cristo, mas do seu puro e santo amor, mas de ti mesmo, ó Salvador. Amém. Percebo que alguns dos irmãos ainda colocaram a sua gratidão. Nosso querido irmão Fernando Flores agradece a Deus pela melhora da saúde de Juleide, por ter visto seus pais. É outra coisa que ele sempre traz uma ênfase aqui nos cultos de oração, e ter visto também uma irmã na semana passada. Andréa pede pela saúde da sua mãe. Nossa querida irmã Janice pede oração pela nossa irmã Socorro Neves, já o fizemos, e pela sua vovó também. A Janice também agradece pela provisão divina na sua vida e na vida da sua família. Amém. Glória a Deus por isso. Meus queridos irmãos, nós temos esse momento de dízimo e de ofertas também. Você vai ver aí na tela a conta da igreja. Desejamos que você faça isso com alegria, mas a igreja também está aberta aqui durante a semana. A gente sempre coloca os horários aqui da terça à quinta-feira, na sexta-feira pela manhã também, no domingo pela manhã, terça e quinta é à tarde, né? De maneira que os irmãos tenham a oportunidade de estarem vindo aqui. Estamos felizes pela fidelidade dos irmãos. A igreja tem conseguido honrar com todos os seus compromissos, e certamente isso nos alegra, e nos alegra muito. Então estejamos sempre com o coração grato. O pastor Miqueias agora irá trazer a palavra que Deus colocou em seu coração nesse instante, de maneira que estejam atentos aí, para que Deus fale de maneira preciosa ao seu coração. Queridos no Senhor, queremos saudar aos queridos e amados irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando-lhes a sua paz, o seu amor e todo o cuidado de Deus por cada um de nós que fazemos parte desta família extraordinária do céu, a família de Deus. Eu quero também lembrar de nossos queridos irmãos que estão nas nossas congregações, nas nossas missões ali em Riacho das Almas. Temos um grupo de irmãos que também nos assistem, também em Cruzes de Panela e Iati. Nós queremos mandar para os irmãos um abraço fraternal da sua igreja aqui, a IEB, que nunca esquece dos irmãos, nem em oração e nos cuidados que temos também com a manutenção deste trabalho missionário, que faz parte da obra de missões estaduais que a nossa igreja abraça de maneira singular. Que Deus dê a cada um de vocês uma bênção especial nesta ocasião. A nossa felicidade em abrir a palavra de Deus e meditar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos traz é algo sempre que nos traz bênção pessoal, quando nós estamos recebendo de Deus a mensagem, e também bênção que é compartilhada com os queridos que ouvem a palavra e meditam no que Deus, através da palavra, usando com unção do Espírito a nossa voz, para trazer a você aquilo que é o recado do Senhor.
Nós, nas quartas-feiras, ainda temos meditado naquele assunto geral que começamos já há cerca de um ano atrás, que é sobre os mandamentos de Jesus. Já encerramos os mandamentos encontrados no primeiro evangelho de Mateus até o capítulo 25. Fizemos isso na última vez que tivemos oportunidade de, com os queridos irmãos, compartilhar a palavra do Senhor. Hoje eu quero lhes chamar a atenção para mais 3 mandamentos que praticamente se resumem em 2, porque um completa o outro, que está no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, este Evangelho que é o Evangelho do Reino de Deus. Mateus tinha essa preocupação de passar para aqueles que eram seus irmãos de sangue, os judeus, os israelitas, que Jesus Cristo era o Messias de Deus e que tinha inaugurado o reino de Deus historicamente na vida da nação de Israel. Então, no capítulo 26, nós temos algumas partes muito importantes que vale a pena destacar, só por destacar mesmo, que nelas a gente não vai encontrar nenhum mandamento específico, como quando Jesus detecta a realidade do seu sacrifício na cruz e diz para aqueles apóstolos, aqueles seus discípulos: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É isso que ele diz no capítulo 26 e verso 2. Ele declara aos seus apóstolos que a sua crucificação estava para chegar. E logo em seguida, como ele está perto de Jerusalém, na aldeia de Betânia, e tudo indica que estava na casa de um fariseu, mas que tinha sido por ele também beneficiado, porque era leproso e Jesus o curara, ele ali teve o privilégio de um encontro com uma mulher, que Mateus não cita o nome, mas tudo faz crer que era Maria, que irmã de Marta e Lázaro. Naquela casa, conforme o capítulo 12 do Evangelho de João, também fez essa unção sobre Jesus. E a Bíblia diz que aquela mesma reação que os apóstolos tiveram lá, conforme conta João no capítulo 12, aqui também nesse capítulo 26, aqueles todos que estavam vendo aquele ato de ungir a Jesus, ficaram um pouco contrariados por causa daquilo que era o custo daquele perfume que ela gastava para fazer aquela unção. Eles queriam que aquele dinheiro fosse aplicado de uma outra maneira, mas Jesus disse para eles que ela tinha feito uma boa ação porque estava ungindo para a sua própria morte. E que esse ato dela iria ser lembrado em todos os lugares onde o Evangelho de Deus fosse anunciado. E estamos agora lembrando aquilo que ela fez, ungindo Jesus. Ela recebeu esta bênção de ser lembrada em todo o tempo que se pregasse o Evangelho, com aquela atitude de ungir o corpo de Jesus, que ia ser levado à cruz dentro de poucos momentos. Era uma questão de dias somente, e ela estava já ungindo o corpo de Jesus. Logo em seguida, o texto do Evangelho de Mateus fala da conspiração que o traidor com os fariseus, com os doutores da lei, aprontaram contra Jesus, querendo realmente prender Jesus para levá-lo até ao grande sacrifício. E a partir do verso 17, nós vamos encontrar a ceia do Senhor, porque foi na época da Páscoa, que todos nós sabemos. A Páscoa quer dizer passagem, quando o povo de Deus saiu do Egito e caminhou em direção à terra da promissão. E ali, quando foi instituída a questão da Páscoa dos judeus,
era para lembrar aquela grande e sublime libertação pelo braço forte de Deus para aquele povo. Olha que era quase 3 milhões de pessoas que estavam sendo libertas de uma escravização histórica, porque o Egito era hospedeiro do povo de Israel já há 430 anos. E depois de uma história que é tão grande quanto a história do Brasil, do descobrimento do Brasil, que tem 500 anos de história, agora o povo é liberto pelo poder de Deus, que se lembrou da promessa feita aos pais Abraão, Isaque e Jacó. E agora ali se institui a Páscoa, ou seja, o momento de se lembrar de que Deus libertou o povo de um jugo iníquo e pagão. A palavra de Deus, então, diz que os judeus todos os anos faziam aquela comemoração. Vinham todos para Jerusalém e ali comemoravam a Páscoa. Mesmo aqueles que moravam distantes vinham para essa cerimônia na cidade de Jerusalém, considerada a cidade santa. Note o que diz o texto sagrado, onde vamos meditar durante alguns instantes. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Terminando então aquele encontro com os apóstolos, com um louvor especial que os lembrava daquela libertação tão maravilhosa que os judeus haviam recebido quando saíram do Egito. Neste texto que acabei de ler para os queridos irmãos, eu disse que nós tínhamos 3 mandamentos e dois deles se resumiam em um, que é esse primeiro sobre o pão, quando Jesus diz para os seus apóstolos: tomem e comam dele, isto é o meu corpo, tomem e comam dele. Que significado tem esse mandamento tão direto de Jesus? Tomem. Jesus estava com o pão na mão, partiu o pão e entregou a eles e disse: tomem. Eu creio, aí é uma questão de refletir espiritualmente sobre a palavra de Jesus, que a palavra de Jesus era uma palavra designativa para que aqueles apóstolos
que até então estavam em muitas dúvidas no coração, tivessem uma clareza daquilo que era a missão do reino de Deus na face da terra e tomassem decisão acerca desta experiência. O mandamento de Jesus, quando ele diz tomem, é no sentido de que eles tivessem a capacidade de se decidir em abraçar de uma maneira definitiva o reino de Deus. Aliás, é uma coisa que nós precisamos compreender, que até hoje acontece do mesmo modo. Sabiam? O reino de Deus não é um reino para indecisos. Não é um reino para quem não sabe o que é que há de acontecer com a sua vida, com a sua história e com o seu destino. Nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, não importa o que ameaça a nossa experiência de fé em Deus. A nossa fé em Deus tem que ser decisiva, porque o próprio Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 1, ele diz: se você tem fé de uma maneira indecisa, sua fé tem pouco valor. Você é como alguém que olha no espelho e sai e daqui a pouco se esquece, porque você não tomou uma decisão consciente. O que Jesus está dizendo para eles aqui, quando lhes oferece o pão, que lembra a libertação do povo do Egito, é: tomem uma decisão para seguir o reino de Deus que eu inauguro para vocês. Esse é o mandamento de Jesus. Eu e você temos a chance de tomar decisão todos os dias para testificar da graça de Jesus aos que estão indecisos. Tomem a decisão de testificar do amor de Cristo ao seu vizinho, aos seus filhos. Quantas vezes a gente se esquece até de testificar para os que estão dentro da nossa casa. E Jesus está dizendo que eu e você somos parte do reino dele para testificar a bênção da salvação que ele agora vai operar com o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Tomem. Uma segunda ideia que me vem desta palavra imperativa de Jesus, tomem esse pão, que representa o meu corpo, que é por vós, é que ele está dizendo: criem coragem para seguir-me. Eu não vou para um balneário, para um lugar bonito, para um lugar que tem as coisas mais deliciosas do mundo e vou gozar um lazer que não tem igual. Não, Jesus disse: eu vou para a cruz, eu vou sofrer, eu vou derramar o meu sangue, eu vou ser injustamente julgado, eu vou apanhar por causa do reino do Pai. Então, quando Jesus está dizendo para os seus apóstolos: tomem desse pão, está dizendo: criem a coragem de participar do reino, porque talvez a cruz esteja bem ali na frente, esperando vocês. Nós somos filhos do Deus eterno, fomos salvos pelo preço maravilhoso da cruz do Calvário, quando Jesus ali morreu por nós, mas não é para vivermos uma vida fingida de cristianismo. Nós temos que andar sempre pensando na cruz de Jesus. Paulo diz, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 1, eu procurei saber entre vós sobre Cristo e este crucificado. É assim que ele quer que todos nós tenhamos este privilégio de seguir a Jesus. Tome deste pão, que é o meu corpo, que foi partido por vós, foi esbofeteado, foi cuspido por causa de vós, este que recebeu tanta injúria. Tomem e participem com coragem da fé em Cristo Jesus. É isso que eu e você temos que entender, que o mandamento de Deus está nos ordenando a fazer. Além dessa decisão e dessa coragem que temos que ter, eu ainda creio que quando Jesus diz para eles: tomem desse meu corpo, desse pão que representa meu corpo, Jesus está querendo dizer também para eles: sintam a mesma dor
que eu vou sentir por vocês. Eu creio nisso. Jesus gostaria que eu e você tivéssemos momento de reflexão para seriamente pensar no quanto ele sofreu por nós. Olha, Jesus não teve um sofrimento religioso qualquer. Jesus foi torturado ali na cruz do Calvário. Seu corpo foi espancado. Seu corpo recebeu uma coroa de espinhos. Seu corpo foi esbofeteado, cuspido, injuriado com palavrões de toda sorte. Jesus pagou um preço caríssimo. É sofrimento muito grande que ele passou. Você quer me seguir? Era como Jesus se estivesse esclarecendo para eles, para aqueles apóstolos. Vocês querem me seguir? Tome a decisão de me seguir. Tome a realidade da coragem de me seguir. E saibam o quanto eu sofri, sentindo em vocês mesmos o meu sofrimento. Alguns na história cristã passaram por isso, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Ele, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz: desde agora ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Era evangelho puro, o evangelho que abraça a dor do seu Senhor e Mestre. Deus tem nos dado o privilégio de participar tão integralmente do reino de Deus hoje, no século 21, como aqueles filhos de Deus lá da igreja primitiva. E quantos em toda a história passaram por momentos tão difíceis para não negar a Jesus? Ouviram o mandamento: tomem este corpo, peguem, é o meu corpo que é partido por vós. Vivendo essa experiência desse grande mandamento que Jesus estava dando para os seus apóstolos, não havia ali lugar para ninguém ter atitude covarde e fugir da realidade do reino de Deus, se quisesse realmente abraçar aquele reino que foi conquistado com tanto amor pelo eterno Deus e Pai na pessoa bendita de Jesus. Ele diz: tomem e comam, quer dizer, participe de verdade, faça de conta que você está saboreando o meu corpo, a minha carne. Essa é a grande verdade. E essa verdade é algo tão absolutamente forte que algumas doutrinas chamadas cristãs acreditam até que o pão se transforma em carne deveras quando alguém participa de um sacramento como esse da ceia do Senhor. Então, como nós acreditamos em um símbolo, queremos que você pense neste símbolo de uma maneira responsável espiritualmente. Coma, participe do reino de Deus, não fique sendo apenas um espectador do reino de Deus. Alguns de nós, às vezes, temos feito isso na igreja. Vimos para o culto para ser espectadores, só para ver se quem prega, prega bem, se quem canta, canta bem, se quem dirige, dirige bem. Nós não estamos como participantes. A palavra de Deus, quando nos dá esse mandamento, está dizendo: participe, seja integralmente parte do culto e da adoração ao seu Salvador. É isso que eu e você precisamos fazer cada vez que vimos à casa de Deus e nos assentamos. Às vezes, quando estou no culto agora, nesses dias que cultuamos em casa todos os dias, eu em casa com a minha família sempre estou pedindo ao Senhor que não tire do meu coração este desejo de participar do reino. E tenho pedido a Ele essa oportunidade. E todos os dias, sem exceção, Deus me permite sair para realizar uma ou outra coisa e sempre oro por pessoas com quem encontro na rua. Como Deus tem sido bondoso, mostrando pessoas que precisam ouvir a palavra dEle e me dão a chance de eu pregar.
E mesmo quando eu não saio de casa, Deus manda alguém lá para falar comigo. Várias pessoas têm ido na minha casa até para saber como eu estou, ou como está a doutora Dione, que fez uma cirurgiazinha pequena de desvio da sua retina, mas está bem e melhor. Mas as pessoas com carinho, suas colegas de trabalho, seus colegas de profissão, sempre estão se lembrando. Ela tem uma grande rede de amigos no celular que sempre estão falando com ela. Eu sempre estou lembrando, diga-lhe que Jesus está com você, que a solução dele está conosco e que eles também precisam do Senhor. Que bom que a gente pode participar efetivamente do reino de Deus, obedecendo este mandamento de Jesus. Tomem e comam, este é o meu corpo que é por vocês. E por fim, ele toma o cálice e diz que é o cálice da nova aliança no seu sangue e diz: bebam, bebam, matem a sede da sua alma com a experiência maravilhosa da graça de Jesus na sua palavra. A palavra de Jesus é água pura que dessedenta a alma humana. Sabe por que muita gente sofre? Porque não tem na palavra de Deus o lenitivo que dá conforto completo à alma. Quanta gente depressiva neste mundo. Quanta gente está tendo depressão até por não ter nada. É uma coisa interessante. O que é que você tem? Nada. Mas está depressivo porque não tem nada. É porque não tem o privilégio de se dar ao trabalho único e simples de beber dos ensinos de Jesus. Olha que o ensino dele é tão precioso que ele diz a você que se você assim fizer, você terá descanso para a sua alma. Aprendei de mim, disse Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Bebam de mim, bebam do meu sangue, este sangue que tem poder para perdoar os seus pecados, bebam deste sangue, faça isso, é um mandamento precioso. Vá à palavra de Deus, vá à Bíblia Sagrada. Eu tenho a grande felicidade de ler a palavra todos os dias e com bastante afinco, faço isso de uma maneira muito alegre. E todas as vezes que estou fazendo isso, estou me abeberando das coisas maravilhosas de Deus. Eu estava com o pastor Técio, que é meu genro, me visitando agora no sábado passado. Veio com a Keren e as crianças, foi um dia especial para nós ali na nossa casa. E ele estava me vendo no computador lendo a Bíblia, porque para mim é mais fácil de ler naquela tela grande, que a Bíblia fica bastante, as letras ficam bastante destacadas e eu consigo ler sem problema. E leio com uma certa rapidez, porque eu leio com os olhos, né? Eu não leio soletrando, eu leio com os olhos a frase toda. E ele então fez uma seguinte pergunta: pastor, eu não tenho o costume de ler assim, mas o senhor pega alguma coisa disso que o senhor lê? Eu digo, toda vez que eu leio, eu pego. E sempre medito numa coisa ou outra que é maravilhosa. Eu tinha acabado de ler um dia anterior o livro dos Salmos. E ele disse, como assim? Eu disse, vou lhe dar uma palavra que talvez você já tenha lido muitas vezes e nunca, e mesmo devagar, você nunca parou para pensar. Ele disse, qual é a palavra? Eu digo, Salmo 114, verso 8. Ele disse, o que é que tem escrito lá? Eu disse, está escrito lá, o Senhor Deus é o Deus de Israel. Ele faz da rocha um açude e da pederneira uma fonte. Você veja que palavra bonita do salmista. Ele crê tanto no poder de Deus, que ele crê que Deus tem o poder de fazer das pedras um açude.
e crê que Deus tem o poder de transformar uma rocha numa fonte de água viva. E não foi isso que aconteceu no deserto? Quando em Marabá, Deus, pelo poder do Evangelho de Cristo, fez aquela rocha jorrar água para o povo, 3 milhões de pessoas no mínimo, se a beberarem. É a palavra de Deus que dessedenta a alma. Você está com sede? Algumas questões da vida têm secado a sua alma? Coloque a sua vida na palavra de Jesus. Pastor Guto, antes de dar início aqui ao culto, ele começou a falar conosco sobre textos que alimentam a sua vida. E é isso que acontece. Cada um texto da palavra de Jesus que nós nos apegamos a ele, ele nos dá a alegria de cumprir esse mandamento. Bebam deste cálice, porque ele trata do sangue da nova aliança, no meu sangue, que é derramado por alguns e com o intuito de perdoar os pecados. Beba da palavra do Senhor nesta noite. Deus vai te dar essa bênção especial, meu querido irmão e meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus. Que o Senhor, pois, queira nos abençoar nesta noite com mais esses mandamentos tão simples da parte de Jesus. Amém? Vamos dar a palavra ao irmão pastor Guto, que ele vai encerrar, e ele também vai trazer para nós o texto do Salmo de número 34, verso 7, e vai fazer a bênção dos apóstolos para nós, tá bom? Que Deus abençoe. Amém, amém. Queridos irmãos, temos sempre o feliz hábito de encerrarmos o culto recitando o Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Vamos cantar essa bela canção que sempre cantamos no final do culto. E após a canção a gente vai despedir cada um de nós, vocês aí também, com a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui nesse lugar, com cada um dos nossos irmãos que estão em sua casa, com cada um dos irmãos que ocupam cada canto desta terra, esteja hoje, esteja para todos sempre. Amém. Uma noite de paz a todos os irmãos. E quero lembrar, para encerrar, inscreva-se lá no canal do YouTube, isso vai nos ajudar bastante. Uma noite abençoada a todos.